E o sentimento das ruas israelense, da população que lá se encontra, desde as primeiras horas do dia. Michel, bem-vindo, um bom dia para você. Como é que está a situação por aí? O que você consegue descrever? A gente percebe que há aí uma grande movimentação. Um pouco mais cedo conversávamos e você me dizia que as pessoas não param de chegar, né? Telões foram montados e a todo momento também aquelas manifestações de alegria, abraços, choro. Eu imagino a angústia dessas pessoas, né? Enfim, qual é o seu relato aí, o nosso olhar nas ruas de Tel Aviv? Bem-vindo de novo. Olá, Renan. Olá, Diego. Bom dia a todos. Aqui ainda a situação de comoção na Praça dos Reféns, enquanto se espera aí também a chegada, o discurso do presidente americano Donald Trump no Parlamento de Israel em Jerusalém. Aqui em Tel Aviv, a cerimônia oficial terminou com a passagem, ou pelo menos com a notícia de que todos os reféns foram libertados, já são considerados por Israel como libertados pelo menos uns 20 reféns vivos incluídos nesse acordo com o Hamas. Agora a praça continua cheia, continua aqui um clima de alegria, agora a gente distribuindo doces, famílias, pessoas passeando, idosos, gente de Israel inteiro que veio aqui também manifestar solidariedade com as famílias dos reféns e também marcar uma posição política, uma posição civil de exigências para que o governo faça de tudo ainda até que o último refém saia de Gaza, até que o último corpo de refém morto saia de Gaza. Enquanto isso não acontecer, o movimento civil e político aqui na Praça dos Reféns não vai terminar. Essa é a mensagem dos organizadores por aqui. A gente também teve agora há pouco a divulgação das primeiras fotos, das primeiras imagens oficiais dos reféns libertados já se encontrando na fronteira com representantes do exército israelense. Daqui a pouco eles devem chegar aqui em Tel Aviv, onde vão para os hospitais, onde vão ficar internados por algumas horas ou alguns dias, de acordo com a situação de saúde e também com a situação psicológica. Vão se reunir com as famílias, com os pais, irmãos e primos. E é claro que esse é o tema central na sociedade e na política israelense. A partir de agora também, Israel entra em um processo de avaliar a atuação dos políticos e líderes jurídicos e militares, principalmente da inteligência, do setor de inteligência de Israel, que é considerado um dos melhores do mundo, mas que no dia 7 de outubro deixou de funcionar. A imprensa aqui, os analistas e a população não esquece que a partir das 6h29 do dia 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou esse ataque contra Israel, que é considerado o pior ataque sofrido pelo Estado de Israel em toda a sua história, e que durante 6 horas o exército, a polícia e as forças de inteligência de Israel não tiveram como reagir. Então Israel agora vai entrar nesse processo de avaliação, pode entrar também numa avaliação política. Há perigo também à coalizão de governo de Benjamin Netanyahu. Os partidos mais à direita e de extrema direita que dão sustentação ao governo foram contra esse acordo que está sendo realizado hoje, porque eles dizem que o preço que Israel está pagando é muito alto. Eles querem dizer que a libertação de palestinos de Gaza e da Cisjordânia condenados por terrorismo e que estão cumprindo penas longas em Israel, algumas penas até de prisão perpétua por acusações e por condenações pela morte de civis e militares israelenses. Esses partidos da direita de Israel dizem que a libertação deles é muito perigosa e que apenas adia o conflito. Apesar dessa trégua agora, eles alegam que dentro de meses ou anos, essas mesmas pessoas vão voltar a atividades terroristas. Também, claro, a expectativa do papel do Hamas, como o Hamas vai reagir, como o Hamas vai se colocar agora na reconstrução, na reabilitação da faixa de Gaza. O Hamas, que em outras ocasiões fez demonstrações de força e poder na libertação de reféns, a gente lembra aqueles palcos armados, aquelas fotos, obrigando os reféns
a fazerem discursos também, agradecendo ao Hamas pelo bom tratamento, e quando, na verdade, os depoimentos dos reféns libertados em outras ocasiões foram muito duros, foram relatos de abusos físicos, abusos sexuais das mulheres que estavam reféns do Hamas, abusos psicológicos também. Então, é uma situação que coloca a sociedade de Israel em processo de reabilitação, mas também no processo de reavaliação dos sistemas de inteligência, do sistema militar e principalmente do sistema político, da composição política do governo. Enquanto isso, é claro, hoje é um dia de festa, apesar da dor dos mortos e de toda a guerra também, 2 anos que causaram bastante dor em Israel, claro, também na sociedade palestina, como o Diego relatou antes, a situação de crise humanitária, de fome na faixa de Gaza, de 80% dos prédios atingidos que foram totalmente destruídos ou danificados na campanha militar israelense, e também agora uma luta pelo crédito, né? Quem foi o responsável, quem vai levar o crédito político por esse acordo. Por enquanto, aqui na Praça dos Reféns, todos os agradecimentos são ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que logo vai fazer seu discurso no parlamento. Ele deve também dar algum tipo de apoio ao premier Benjamin Netanyahu. Netanyahu fez 2 discursos, ou 2 pronunciamentos públicos desde o início do acordo ontem. Ele fez uma declaração ontem à noite aqui em Israel, era à tarde no Brasil, e uma declaração agora de manhã, ainda à madrugada no Brasil, dizendo que a pressão militar sobre o Hamas, principalmente nas últimas semanas na cidade de Gaza, que era o centro de comando do Hamas, isso foi um fator importante que levou ao grupo palestino a aceitar os termos desse acordo. Por enquanto, tudo vem sendo cumprido. A Cruz Vermelha Internacional fez o seu papel, recebeu os reféns das mãos do Hamas, que não fez demonstrações de força, apesar da presença de homens armados, mas eles não estavam uniformizados com uniformes do Hamas. Foram presenças discretas para a segurança na faixa de Gaza, mas a sociedade palestina, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, devem se fazer cerimônias para receber os 240 prisioneiros palestinos que serão libertados por Israel, segundo os termos desse acordo, apesar de que Israel também exigiu que não haja manifestações de alegria, ou pelo menos cerimônias públicas, porque isso, na visão israelense, incentivaria a volta do terrorismo e a volta do conflito. Então, agora a gente vê na praça também muitas bandeiras dos Estados Unidos, bandeiras de Israel, a cor amarela, que é a cor que representa a luta das famílias pela libertação dos reféns. E também aqui em Tel Aviv, a expectativa é pela chegada dos reféns libertados aos hospitais, onde eles vão passar por mais avaliações médicas e também por mais momentos de comoção com o reencontro dos reféns libertados com suas famílias, né?